As questões do agronegócio, tendências, nova legislação, tudo isso serão objeto a partir de agora, aqui no Minuto Tributário, com os doutores Luciana Pereira da Costa e Pedro Schuch, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. Agora é hora dos tributos e, claro, sempre com ela, com a nossa especialista que assina o Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora. Bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia aos nossos ouvintes, à nossa audiência. É com muita alegria que estamos aqui para um novo programa. Olha, novamente quero lhe parabenizar, né, pelo evento, belo evento, Conexões Jurídicas, em sua terceira edição, realmente um verdadeiro sucesso. Já tinha lhe dado os parabéns, mas eu faço novamente, porque inclusive veiculamos aqui, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na Band TV, uma programação toda especial, toda destinada aí ao seu evento, que está fazendo a diferença no mundo tributário aqui no estado, hein? Que bom, esse é o nosso papel, né, Solano? E parabéns pela cobertura também, eu assisti, passei para os meus amigos, familiares também assistir, todos comentaram, acharam ótima a cobertura feita pelo programa, então muito obrigada também, parabéns pela cobertura, né? Somos parceiros aí, né, para levar informação de qualidade para as pessoas. Isso aí, para os ouvintes, internautas, telespectadores, esse é o nossa missão aí, nosso objetivo. Doutora Luciana, a senhora não vem sozinha não, traz assunto de ponta e traz convidado de gabarito para a edição de hoje, doutora. Com certeza, com muito orgulho, trouxe meu amigo, sócio-diretor da Tax Group, da qual também faço parte, com muito orgulho, né, para fazer parte aqui do nosso programa e nos agregar com muito conhecimento aí para o pessoal do agronegócio, tributação, né, tudo que tem a ver com esse universo aí que a gente sempre diz é o motor do nosso país, né. Doutor Pedro Schuch, seja muito bem-vindo à edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, Luciana, é um prazer estar com vocês aqui, receber esse convite incrível para a gente falar um pouquinho sobre tributos e sobre agro. É um prazer estar aqui nessa plataforma aqui tão forte, tão importante, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto complicado, né, que é a tributação. E como, né? E como. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Dr. Pedro Schuch, graduado em Direito pela UFPEL, especialista em Direito Tributário pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Como falou a doutora Luciana, sócio-diretor do Tax Group, membro do Comitê de Direito Tributário da OAB-RS e membro internacional da IR Global. Dr. Pedro e a doutora Luciana hoje vão estar falando sobre o agronegócio, sobre pontos importantes do agronegócio. Primeiramente, doutor, sobre a questão dos impactos no custo de produção. Lhe pergunto, como que a reforma tributária pode acabar influenciando os custos de produção do agronegócio, e especialmente em relação aos insumos agrícolas e à competitividade do Brasil no mercado internacional, doutor? Solano, então, a reforma tributária ela vem num momento, uma formatação bastante delicada para o agronegócio, né? Nós tivemos aí como foco da reforma tributária, isso foi amplamente divulgado no mercado, nas mídias, enfim, a desoneração da indústria, né? Então nós temos aí supostamente uma redução da tributação da indústria. Mas essa redução da tributação da indústria, ela obviamente ela tem do outro lado alguém que precisa pagar essa conta. E quem ficou responsável, um dos setores que ficou responsável por pagar a conta da redução tributária da indústria foi o agronegócio, né? E por que ele ficou responsável por fazer da onde saiu esse aumento de tributação e quais são os efeitos no mercado do agro, né? O agronegócio, historicamente, ele sempre teve um tratamento tributário diferenciado no Brasil, porque, obviamente, ele produz itens essenciais, né, à alimentação humana, essenciais à sobrevivência humana, e por isso sempre teve um tratamento diferenciado, com menos impostos, menos tributação na nossa legislação brasileira. E a reforma tributária ela vem mudando um pouco esse aspecto, né? Ela vem aumentando um pouco a carga tributária do agronegócio e redistribuindo esse aumento numa redução em outros setores.
E o agronegócio ele tem uma formatação, né, uma forma de funcionamento muito peculiar. Ele é um setor que ele não define os seus preços de venda das suas mercadorias. Na verdade, os preços de venda do agronegócio são definidos por variáveis mundiais, né? São a Bolsa de Valores de Chicago, depende da produção da Argentina, dos Estados Unidos e outros países do mundo, e a partir daí você vai ter o preço da saca de soja, de arroz, de milho, por aí vai. Né? O que significa dizer que os custos para a produção da saca, eles não são, eles não cabem necessariamente sempre no preço, né? Então você tem uma situação em que o preço não é formado a partir de uma margem sobre o custo da operação. Na verdade, o que o produtor rural faz, o que o setor do agro faz, é lutar para reduzir custo, porque o preço ele não tem como influenciar, o preço ele vem de fora. Então, esse aumento de tributação na carga tributária no agronegócio gera um aumento de custo de produção, o que necessariamente vai acabar consumindo da margem desses negócios, né, da margem de lucros. E os insumos agropecuários nessa estrutura, eles tiveram um tratamento diferenciado na reforma tributária, em que eles vão passar a serem tributados com uma desoneração de 60% da alíquota básica. Então, hoje a alíquota básica na reforma tributária se espera que esteja em torno de 27% a 28%. 40% disso, a gente está falando de algo em torno de 10%, 11%, 12%, que já é mais do que se paga hoje. Hoje se paga algo muito próximo de zero de tributo sobre isso. Então, naturalmente, a produção agrícola, a produção agropecuária, a indústria do agro, enfim, vai ter insumos mais caros, né? A tributação sobre esses insumos vai encarecer os seus preços, e não necessariamente vai ser possível repassar esse aumento de custo na venda final lá, quando se vende a saca de soja, milho, os produtos industrializados decorrentes disso, e por aí vai. Então esse aqui é o cenário delicado do agronegócio, que é tentar entender como que vai encaixar dentro de um potencial aumento de custo tributário nessa formação de preço que não parte do produtor, não parte do player do mercado, na verdade parte de uma variável mundial. Sim, sim. E, doutor Pedro, outro tema que é bem sensível é a questão de alterações nos incentivos fiscais, não? Quais os possíveis impactos da reforma tributária nos incentivos fiscais que hoje estão sendo aplicados ao agronegócio? E ainda, doutor, teremos mudanças significativas que possam beneficiar ou prejudicar o setor? Teremos sim. Hoje, todo alimento que nós consumimos hoje na mesa, vamos pegar os mais básicos aí, arroz, feijão, óleo de soja, milho, o que for, né? São alimentos hoje que, na grande maioria dessas operações, eles possuem uma redução de tributos estaduais, né? Então, hoje, o arroz ou tem redução de base de cálculo, ou é isento, o óleo de soja a mesma coisa, mas não só esses, né? Você tem ainda outros produtos, como a semente, que também tem isenção ou redução de base de cálculo. Quase que toda a cadeia ela tem algum tipo de isenção, de redução tributária, algum tipo de benefício fiscal, né? algum tipo de incentivo fiscal nessa operação. E a reforma tributária ela prevê uma migração do sistema atual para o novo sistema, que ela começa em 2026 e ela vai até 2033. Então nós temos aí até o final de 2032 a migração da reforma tributária. De 2033 para frente, todos os incentivos fiscais que existem hoje para produtos agropecuários serão extintos. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma redução de base de cálculo na venda de arroz. Então se paga 7%, 12%, dependendo do tipo de arroz que você tem nessa operação. Com a reforma tributária, você não terá mais esse benefício, né? Você poderá ter a alíquota cheia do ICMS, vamos colocar assim, sobre essas mercadorias. Então, a redução dos incentivos fiscais, ela impacta negativamente o agronegócio, porque ela acaba tirando de uma condição hoje que nós temos de competitividade com preços internacionais, por uma posição de talvez ter menos competitividade no mercado internacional por conta de custo tributário nas operações. Sim. Doutora Luciana, a senhora, em várias avaliações que a senhora fez aqui da reforma tributária, a senhora sempre preocupava-se com esse tema aqui, né, a questão dos incentivos fiscais, em especial para o agronegócio. A senhora não cansa de dizer, e a gente realmente tem que sublinhar, é a comida na nossa mesa, né? O produtor é quem está ali à frente gerando a maior fatia da nossa economia no mercado brasileiro. Isso que o doutor Pedro nos traz realmente
coloca aquela, como diz no popular, né, aquela pulga atrás da orelha, aquela interrogação, né? Como vai ser aqui para frente? É verdade, Solano. Na verdade, tocou em 2 pontos ali que a gente acha fundamentais. Então, a competitividade internacional. A gente está num mercado globalizado, um mundo globalizado. A gente está vendo aí todos os países protegendo o seu agro, né, com medidas aí protetivas. E o nosso país parece que quando faz a reforma tributária vai na contramão do mundo, né? Pelo contrário, em vez de proteger, vem com perda de competitividade. A conta não fecha, o valor do custo aumenta, a carga tributária é importante nisso, nesse cálculo, e o valor da commodity é tabelado mundialmente, é global, é um preço global. Então, realmente, fica muito difícil fazer essa conta fechar e manter a competitividade do nosso país. E vai ali na nossa mesa, né, na mesa de todo brasileiro, do mais rico, do mais pobre, não tem diferença, vamos dizer assim, todo mundo precisa comer arroz, feijão, né, soja, né, então a gente precisa que essa conta seja fechada. E a gente está ouvindo aí, está vendo a legislação que está sendo regulamentada e está ficando assustado. E isso é importante a gente trazer programas como esse, para que as pessoas comecem a prestar atenção e se posicionar sobre isso. Está acontecendo agora. Nessa edição do Minuto Tributário, a gente está recebendo o doutor Pedro Chu, que é especialista em Direito Tributário pela PUC, sócio-diretor da Tax Group. Doutor Pedro, outro tema que a gente tem que abordar é a questão da logística e exportação. De que forma a unificação de tributos, como o IVA dual proposto, ele pode afetar a chamada cadeia logística e as exportações das commodities agrícolas, doutor? Solano, hoje a gente tem um mercado nacional que ele se movimenta muito ao redor do Brasil de acordo com os benefícios fiscais locais, né? Então você tem, por exemplo, estados da federação que eles têm todo um movimento econômico em torno deles em razão de benefícios fiscais. Alguns desses estados são, por exemplo, Santa Catarina, que tem o porto de Itajaí com muita força por conta de benefícios fiscais. Hoje já é uma grande região, mas na época cresceu por conta de benefícios fiscais. Diversos estados do nordeste do país, eles são estados que muitas empresas vão para lá em razão de benefícios fiscais. Então hoje existe uma movimentação de mercado, né, logística dessas empresas, que faz uma conta financeira de logística versus benefício fiscal, versus tributação. Com a unificação dos tributos, né, de forma nacional, basicamente isso vai mudar muito, né? Então haverá sim regiões do Brasil que não necessariamente mais vão atrair tantos investimentos em razão justamente da perda de competitividade por conta da extinção desses benefícios fiscais locais, e aí realmente as empresas vão passar a fazer investimentos logísticos nas rotas que lhes são mais adequadas em razão da rota em si, e não desses benefícios propriamente ditos. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é bastante relevante do ponto de vista logístico, é a movimentação entre mercado internacional e mercado interno, né? Hoje nós temos um mercado de exportações muito forte no agronegócio, que já se fazem alguns cálculos de que as exportações elas também enfrentarão algumas dificuldades, como, por exemplo, o acúmulo excessivo de créditos de tributos. Essas empresas exportadoras fazem aquisições de produtos, exportam esses produtos, e hoje, como esses produtos vêm majoritariamente não tributados, não há um acúmulo de créditos tributários pelas suas entradas. Mas a reforma vem prevendo talvez uma possibilidade sim de acúmulo exacerbado de créditos, que principalmente as trading companies é que vão sofrer um pouco mais nessas exportações. Então sim, haverá sim mudanças logísticas significativas em razão da forma de tributação diferenciada que vai passar a ocorrer, e com isso as empresas vão se adaptar, e algumas regiões que hoje são favorecidas por conta de tributação deixarão de ser. Também uma das suas preocupações, não é, doutora Luciana? A senhora abordou esse tema aqui em outras oportunidades, de uma forma mais geral, assim, né? Não tão apropriada, assim, voltada para o agronegócio, como faz o doutor Pedro, mas é uma preocupação que chega também para o agronegócio, né? Você vê a quantidade de coisas, olha, em poucos minutos de respostas aqui que a gente está vendo que vai ter que se adaptar, e todas elas no sentido de aumentar a tributação, de tornar
mais onerosa a carga tributária. Então, assim, a questão da exportação, da logística vai terminar privilegiando algumas regiões em detrimento de outras, a questão dos insumos serem tributados, que a gente falou ali no início, né, do programa da fala do Pedro, a questão toda da logística, né, que é afetada, então, com a área tributária. Então, a gente vê o quanto a área tributária, o direito tributário, interfere na economia, na organização das empresas, né, onde vai haver mais ou menos desenvolvimento. Então, tudo isso está muito atrelado às regras que a gente está falando aqui, que vão começar a ter vigência, né? Agora, assim que essa reforma começar a ser implementada, a gente já começa a sentir esses efeitos mais fortes na nossa vida. É verdade, e aí precisamos e muito da assessoria dos doutores, como nessa edição do Minuto Tributário, com o doutor Pedro Schuch, especialista em Direito Tributário pela PUC, graduado em Direito pela UFPEL, sócio-diretor da Tax Group. Doutor Pedro, agradecido por hoje, já fica o convite. Noutras oportunidades, venha, Boca no Trombone lhe recebe aqui para entender um pouco mais dos meandros aí da área tributária, doutor. Bom final de semana. Solano, obrigado pelo convite, Luciano, da mesma forma, um prazer estar com vocês aqui.